Tenho 58 anos de idade, sou da cidade de Santos e sou formado em fisioterapia. Trabalho na área do esporte. Eu era morador de rua, né? Morei na rua há 3 anos, puxando carroça, né? Tomando garrafa de PET, duas garrafas de PET de cachaça na rua. Andava, né? Sem eira e nem beira pelas ruas, né? Ouvia falar, assim, da Igreja Universal, do Reino de Deus, né? Mas nunca despertou o intuito, né? Porque muitas pessoas, família minha também, né? Distante, falava que roubava muito, eles roubavam muito, pediam muito dinheiro, né? E que o bispo era um charlatão. E eu passei também, né, a agregar aquele assunto dentro de mim e comecei a bombardear, né, o Bispo Macedo também, xingando ele, né, passava em frente à igreja, xingava os pastores, via algumas obreiros na rua também, eu xingava. Cheguei até a apedrejar uma igreja universal pequena que tinha, cheguei a dar pedrada na porta, né. Falei dentro de mim, né, que eu nunca iria entrar lá dentro daquela igreja. Eu nunca iria entrar lá dentro. E foi quando eu, caminhando nessa Erinimbeira na rua, triste, amargurado, né, desacreditado por tudo e por todos, minha família toda, meus irmãos, minha irmã me tocou de casa, foi quando eu fui morar na rua. E desacreditado foi quando eu até tentei me jogar debaixo de um carro, né? E tentei a morte, porque eu não tinha mais perspectiva de vida, né? Naquela vida, só quem sabe, quem mora na rua, sabe a disputa que é uma calçada, um teto quando chove, né? Uma marquisa, né? Quando chove, a disputa, né? E ficar sem comer, né? Sem um prato de comida para comer, um pão. E às vezes eu fuçava lixo também, né, para comer, mas não dava o braço a torcer. Eu sentava às vezes na calçada, encostava a carroça e algo falava dentro de mim, assim, né, procura uma igreja, procura uma igreja. E foi quando um dia eu estava garoando e eu tomei uma calçada para me esconder da chuva. Tomei posse de uma calçada. E aí chegou outro morador lá, e ele falou que aquele local era dele. Aí ele pegou e já me tirou na base da paulada, né? Começou a me dar paulada e eu tive que sair correndo, largar a carroça. Ele quebrou minha carroça todinha com papelão, né? E aí foi quando eu fiquei sem a carroça. E na época eu tinha deixado o único RG que eu tinha no local que a gente aluga a carroça para poder catar papelão. E aí o rapaz não me devolveu meu RG e queria a carroça e que eu tinha que pagar a carroça. Aí eu tive que pegar outra carroça e trabalhar para ele durante 6 meses para pagar a outra carroça, de graça, catar papelão. E aí foi quando que eu olhei para o céu e falei, meu Deus, eu não aguento mais essa vida de sofrimento, de amargura. Eu não tenho mais vontade de viver, não tenho mais. Entendeu? E foi quando eu fui andando pela praia, e aí entrei numa rua, e ali foi quando eu deparei com a Igreja Universal. Mas só que quando eu cheguei na porta, eu falei, poxa, mas isso é tudo ladrão, é tudo cambada de ladrão, esse Edir Macedo aí, esse Bispo Macedo é charlatão da vida, é um Zé Mané da vida. Aí eu fiquei me olhando, falando, pensando comigo e falando sozinho comigo ali na porta da Igreja Universal. Aí, daqui a pouco comecei a chegar pessoas de carro, chegando, encheu a igreja naquele domingo. E aí foi quando eu comecei, eu falei, peraí, se esse homem, esse cara, eu falei, cara, esse cara, ele é tudo isso, por que tem um monte de gente aqui dentro? Chegando gente aí, encostando o carro, aí chegando bastante gente. Aí foi onde despertou a curiosidade. Assim, com o sofrimento, juntando com o sofrimento, eu peguei e sentei lá atrás. E ali foi quando eu desculpa. A gente lembra
Ali foi quando que eu vi que a sociedade, ninguém dava valor. E ali quando veio um obreiro e o obreiro me abraçou, eu todo sujo, todo mulambento, fedendo. Eu senti o amor. E eu pedi para o pastor na época se dava para mim dormir na marquise da igreja, lá na marquise. E ele falou, tudo bem, fica à vontade. Ele falou, só não deixa de vir buscar Deus. Me orientou, o obreiro me levou até o pastor, ele me orientou. Aí ele falou, olha, se o senhor quer realmente mudar de vida, o caminho é o altar. É o altar e se apega com Deus. Eu quero ver o senhor sempre aqui. Aí foi quando dali eu comecei a catar papelão, puxar carroça, só que com outro espírito, né? O espírito já de vencedor, né? Aquele espírito assim, eu vou vencer. Já encontrei o caminho da solução. Ali Deus foi me dando estrutura, foi me dando sabedoria, inteligência, e ali foi quando eu fui começando a crescer. Quando foi ver, daqui a pouco, eu já não estava mais na rua, já estava morando num quartinho. Dali, daqui a pouco, eu arrumei um trabalho. A maior conquista que eu tive foi meu encontro com Deus, foi a descida do Espírito Santo na minha vida, né? Esse gozo na alma que eu tive, né? Foi uma coisa que não tem explicação. Para quem bebia 1 ou 2 garrafas de PET de cachaça por dia, né? Me libertou do vício da bebida, me libertou do vício da mentira, que eu mentia muito, era muito mentiroso, dava nó em cachoeira, nem pingo d'água, né? Então, Deus me libertou desses vícios, da mentira, da bebida, e de outros males que eu tinha. Deus me libertou de tudo, né? E foi quando eu comecei a ter outro caráter, né? O caráter de Deus, né? Como a palavra diz, né? Nós temos que ser imagem e semelhança dele, né? Porque Deus, ele não é mentiroso, ele não é um beberrão. Então, eu agradeço e louvo muito a Deus e agradeço também ao Bispo Macedo. Peço perdão a ele, né, por eu ter xinguei muito ele, charlatão, bandido, canalha, que só sugava o dinheiro do povo. Então eu peço 1000 perdões para ele e que hoje todas as minhas orações, a primeira pessoa que eu lembro é dele, da família dele, depois da minha família. Mas eu lembro dele, porque se não fosse Deus usar ele, eu não sei o que seria de mim. Eu não teria essa vida que eu tenho hoje, não teria a família que eu tenho hoje, os filhos que eu tenho hoje, né? A esposa que eu tenho hoje, né? Que Deus transformou até a minha vida. Você vê, me deu um casamento maravilhoso, uma esposa maravilhosa. O Espírito Santo é tudo na minha vida, né? É tudo, tudo. Não tem esposa, não tem filho, não tem ninguém. É só Ele na minha vida. Ele é tudo na minha vida, né? Porque é Ele que me conduz. Sem Ele eu não sou ninguém. Já era para mim ter chegado na Igreja Universal há muito tempo. Tinha pessoas que falavam da igreja. Então, tem pessoas que têm que deixar o orgulho de lado, às vezes o diploma de lado, deixar tudo de lado. E se humilhar diante de Deus e falar, não, eu preciso realmente desse meu Deus. Eu tenho que ir lá buscar. Tenho que buscar esse Deus na igreja. E é na Igreja Universal. Foi aqui que eu encontrei o meu Deus.